Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui ou nova, né, e não me conhece, eu me chamo Edna e aqui nesse canal eu compartilho com vocês aula de modelagem, costura, acabamentos e tudo mais que está envolvido aí nesse mundo da costura. E quem acompanhou, né, a última aula aqui sabe que hoje é a aula da costura aqui dessa blusinha que eu inclusive já estou usando. Então se você está chegando nesse vídeo e ainda não assistiu a aula da modelagem, o link vai estar aqui embaixo no vídeo para você ir lá assistir a modelagem, fazer o seu molde e vir aqui agora nessa aula pra gente costurar essa blusa. Tá uma aula bem passo a passo, eu ensinei como fazer o viés interno de uma forma que ele não vai ficar torcendo, que é algo que vocês me pedem bastante lá no Instagram. Ensinei como fazer a azelinha também, que é a parte que vai botãozinho lá atrás para ela ficar embutida, então tá uma aula bem passo a passo, eu espero muito que vocês gostem. Então vamos lá agora, né, para as etapas de montagem e costura da blusinha. Então aqui eu vou posicionar agora os meus moldes à medida que eu consiga tirar a frente na dobra e costa na dobra, né? Então eu vou pegar a primeira frente e vou dobrar o meu tecido aqui, uma quantidade que dê pra tirar a parte da frente. Pronto, ó, posicionei aqui e aí eu tenho que lembrar que aqui no meio eu preciso de margem de costura e aqui na lateral também, né? A gente só fez a folga de vestibilidade. Então aqui é só posicionar e cortar. E aqui, ó, já vou posicionar deixando 2 centímetros aproximadamente de distância um do outro, porque eu sei que eu preciso de 1 centímetro para cada lado, né, ó, então vai dar 2 centímetros mais ou menos. Só lembrando que, se vocês se sentirem inseguros em fazer dessa forma, vocês aumentem ali no molde, tá? Pra hora que vir aqui, essa parte já tá com aumento e essa parte também. Eu não faço porque como eu já tenho mais prática aqui no dia a dia, eu me sinto segura em cortar assim. No entanto, né, se vocês não têm, eu recomendo que vocês façam a margem de costura no molde. Aqui embaixo na barra eu vou deixar com 2 centímetros, porque eu gosto de fazer uma barra um pouquinho mais larguinha. E aqui você vai cortar vocês vão cortar exatamente no meio, né, se acaso vocês fizerem assim. E aí, aqui depois que eu cortei, obviamente, eu não posso esquecer de fazer as marcações, né? Aqui é onde vai terminar o meu babado, vou fazer um xizinho. E aqui é os encontros, ó, de uma parte com a outra. E aqui eu tô usando a caneta fantasminha, tá, pessoal? Então, assim que eu passar, ela já vai sair, não vai ter o problema de manchar a peça, especialmente porque é branco, né? Então, a frente já tá prontinha. Agora, eu vou posicionar a costa. E aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na parte da costa. Vou dar a distância de 2 centímetros aqui entre um e outro, já pra cortar com a margem direta. Pronto, ó, então cortei aqui a parte da costa e do mesmo jeito que eu fiz na frente, eu vou fazer aqui, né? Fazer as marcação dos encontros, fazer a marcação onde meu babado vai terminar. E agora, aqui na parte da costa, lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer uma aberturinha pra conseguir vestir, fazer um acabamentozinho ali em cima? Então, eu vou marcar aqui, até onde eu marquei, aliás, aqui embaixo, né? Até onde eu marquei que ele vai abrir. E vou cortar aqui, ó. Abrir até ali 1 centímetro antes de chegar na altura que eu marquei. O final vai ser aqui, eu paro com o meu corte aqui, que depois eu vou fazer um acabamento de viés, que eu vou ensinar pra vocês. Então, agora a parte que falta cortar são os babados. Vou posicionar aqui, só lembrando que eu preciso de 2 desse e 2 desse aqui da manga, né? Porque eu tenho 2 babados na frente, 2 lados e 2 cavas. Então, tem que ser 2 desse e 2 desse. E aí, esse aqui eu vou cortar ele bem rentezinho, né? Porque eu já fiz ele com a margem, o aumento de margem de costura e também a margem pra bainha.
Então, o acabamento do decote e da cava, eu vou fazer naquele viés que é interno, não é aquele viés aparente, tá? Tanto que vocês viram ali que na hora do corte eu deixei a margem de costura, né? Quando a gente vai colocar aquele viésinho que fica assim pro lado de fora, a gente não precisa necessariamente colocar a margem de costura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar exatamente no viés. Essa parte aqui eu gosto de cortar com o cortador circular, porque daí sai um corte bem preciso. Se vocês não tiverem, não tem problema, mas é interessante que no mínimo marquem, para sair um viezinho bem bonitinho, que se acaso for necessário emendar, né, digamos assim, fique um acabamento mais bonito, tá bom? Então, agora o próximo passo eu vou cortar aqui tiras de viés de 3 centímetros de largura, que é para fazer o acabamento do decote e da cava e também da região ali da costa, que é aquela aberturinha que vai o botão que eu falei pra vocês. Então, agora aqui eu vou usar a régua que eu tenho, né, própria pra fazer isso, e aí o cortador circular. E aqui eu só vou virar pra cá pra ficar mais fácil aí pra usar o cortador. E aí aqui, como a régua já tem as marcações, né, eu só posiciono, ó, no 3 aqui e no 3 aqui, que eu já sei que ele tá retinho, exatamente na largura que eu preciso. Então, aqui agora eu já cortei, né? Aqui tá a minha frente, ó. Aqui o babado eu já posicionei mais ou menos pra gente ver como é que vai ficar. Aqui o babado da cava. Então, esse aqui vai sobrepor ali o da cava, né? Como a gente havia planejado. E aqui o decote. E agora o próximo passo é ir lá pra máquina montar. Então, qual vai ser a parte que eu vou montar primeiro, né? Tendo em vista aqui que esse babado ele é inteiro, eu vou ter que unir aqui frente com essa parte aqui da costa, ó. Só pra vocês entenderem. Ó. Então, vai ser assim, eu vou unir ombro com ombro nessa parte aqui, né, da parte aqui do decote, ó, e aqui a parte do decote da costa, frente e costa, e aqui o mesmo jeito, ó, a parte do recorte, né, com essa parte outra parte do recorte aqui, frente e costa. Por quê? Porque esse babado aqui, ele é inteiro, ó. Ele vai ser aquele babado que vai ser franzido daqui até aqui a cintura da parte da costa. Então, essas duas partes aqui, ó, elas têm que estar inteiras pra eu conseguir costurar o meu babado aqui. Então, agora eu vou lá pra máquina, vou unir essa parte, e aí eu vou mostrando pra vocês, mas aí agora eu vou levar a câmera pra lá, pra vocês acompanhar bem de pertinho o passo a passo. Bom, pessoal, então já estou aqui na máquina e aqui eu vou unir da forma que eu expliquei pra vocês lá na mesa, né? Ó, aqui eu tenho aquelas duas partes que estão na dobra, centro-frente e centro-costa, e aqui eu tenho as duas laterais, também da frente, da parte da frente e da parte da costa. Então, aqui o primeiro passo, né, é abrir, ó, colocar direito com direito, direito da frente com direito da costa. E costurar aqui os ombros, ó. Fazer a união dos dois. E aqui, como é um tecido fino, vocês têm que fazer um retrocesso bem pouquinho, pra não ficar embolando, né? É um crepe bubble, então ele se enquadra aí nos tecidos finos. Então, não precisa ficar fazendo aquele retrocesso pesado, sabe? Ó, uns 2 pontinhos só que voltar, já tá ótimo. E aí, não vai ficar embolando aqui no começo. É claro que a regulagem da máquina também conta, ó. Vocês estão vendo que ela não tá enrugando nem nada. Então, é interessante vocês tirarem o retalhinho, né? E fazer a regulagem da máquina de acordo com cada tecido que vocês vão usar. Sempre consumindo a margem de costura que a gente deixou, que foi de 1 centímetro. Pronto, uni essa parte, agora eu vou fazer o mesmo nessa daqui. E aí, aqui, ó, tem que cuidar pra não trocar, porque aqui eu tenho costa, aqui eu tenho frente. Então, eu vou pegar aqui, ó, direito com direito. Vou costurar aqui. E essa aqui eu vou girar aqui, ó, também direito com direito. E agora eu vou passar o overlock aqui em cada um desses, ó. Pronto, agora que eu já passei o overlock, eu vou pegar a parte do decote, vou reservar essas partes aqui das laterais e vou pegar essa parte aqui do decote, porque agora eu quero fazer o acabamento dessa parte aqui que vai na costa, ó. Então, pra isso, eu cortei aqui um pedacinho de viés e aqui tá na mesma largura daquele que eu tirei pro decote e pra cava, de 3 centímetros, tá? Nessa parte aqui, eu não vou costurar exatamente com 1 centímetro de margem de costura, eu vou costurar com menos. Porque essa parte aqui é aquela que vai nas costas, ó, e eu só abri o tecido aqui no meio. Então, eu vou pegar essa parte da blusa aqui do lado avesso, ó, vocês estão vendo que a costura tá pro lado de cá, e vou vir com o meu viés aqui do lado direito, ó. Vai ser o direito do viés com o lado avesso da blusa. Por quê? Eu vou costurar aqui e vou virar ele e rebater lá fora. Então, aqui, ó, quando ele virar aqui, vai ficar todo mundo do lado direito, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui na máquina. Gente, se o tecido de vocês forem difícil de identificar direito e esquerdo como esse meu, eu sugiro que vocês façam as identificações neles, igual eu fiz aqui nos babados, ó.
Eu tive que escrever mesmo qual é a direita e qual é a avesso, pra não acontecer de eu me perder na hora de costurar. Vou deixar uma pontinha aqui pra cima, pra ficar mais fácil de eu rebater depois. E aqui, ó, eu vou costurar apenas com a distância de um pezinho aqui do calcador. Eu não preciso deixar 1 centímetro aqui. E aqui eu costuro ele normal, eu não tensiono, não estico, nada. Só deixo o tecidinho do viés em cima do tecido da blusa. E a hora que tá chegando aqui embaixo, ó, perto da onde finalizou o corte que a gente fez ali da abertura, aí só dá uma leve inclinadinha no viezinho pra cá. E meio que acompanha essa curvinha. A hora que chegou mais ou menos ali no rumo onde a gente fez a marcação de caneta, tá bem aqui, ó. Acho que vocês vão conseguir visualizar. A agulha parou bem lá em cima onde a gente marcou. Lembra que a gente só cortou até mais ou menos 1 centímetro antes do final da marcação? Aí a gente vai parar com a agulha lá, ó, a agulha tá pra baixo. E agora eu vou fazer um pique ali pra eu poder girar esse tecido aqui, ó. Porque senão, a hora que eu virar aqui, ele vai fazer uma prega lá. Às vezes, é possível a gente virar aqui sem fazer essa preguinha, mas eu acho muito mais arriscado. Então, eu já vou fazer um piquezinho ali, ó, pra chegar até bem próximo ali, faltando mais ou menos meio centímetro, até onde a agulha tá abaixada. Até a marcação, né, no caso. Olha lá. Quase chegou onde a agulha tá. Então, agora aqui, ó, eu vou ajeitar o tecido. E com auxílio... Pode ser, inclusive, com um abridor de costura mesmo. Eu vou ajeitando esse viés aqui em cima. Porque eu preciso subir com ele pro lado de cá. E eu não quero que ele dê prega ali. Tem outras formas de fazer isso aqui, tá, pessoal? Essa é a forma que eu faço, que eu acho mais prática. Que já tá direto aqui na máquina. Ó, abaixei de novo a agulha. Dou mais um pontinho só pra ajeitar ali, ó. E aqui eu já consigo posicionar de novo o meu viés. E aí, eu vou seguir aqui com a distância só de um pezinho da máquina. Ó, vocês vão ver que do lado de cá ele não deu prega, ele deu uma amassadinha no viés, mas não chegou a ser prega. Justamente por conta do pique que a gente fez do lado de cá, ó, na hora de costurar. Tá vendo, ó? Ele quase chegou aqui na marcação. Faltou um pedacinho e aí a gente já subiu pro outro lado. Aí, agora, eu vou virar aqui, dobrar e rebater. Por que que eu costurei com menos de 1 centímetro? Porque eu cortei esse viés aqui com 3 centímetros de largura apenas. Se eu quiser costurar aqui com 1 centímetro, esse viés aqui vai ter que ter no mínimo 4 centímetros, porque daí eu vou dobrar aqui, ó, uma vez, 2. E aí, aqui, esse viés, depois de pronto, ele vai ficar com 1. Aqui, ele tá com aproximadamente 0,7, mais ou menos. Nessa parte aqui, eu gosto dele mais fininho. Então, por isso que eu cortei só com 3. Então, agora aqui, ó, eu vou virar e vou rebater. E aí, vocês vão perceber que aqui, ó, como foi dado o pique, vai ficar bem mais fácil a hora que eu vim dobrando aqui, ó. Se vocês acharem que tem mais necessidade, pode dar outros piquezinhos aqui pra ficar bem mais... Mas bem pequenininho, pessoal, porque lembrando que é um tecido fino e ele vai desfiar com bastante facilidade. Então, agora aqui o próximo passo, ó, eu vou medir bem certinho aqui o meio e vou vir aqui e vou fazer uma costurinha aqui, ó, só pra fazer esse acabamentozinho pra ele ficar meio em vezinho do lado de cá. Aí, essa costurinha tem que vir aqui, ó, em direção a essa marcaçãozinha que a gente fez, porque daí ela vai dar o ângulo certinho quando fizer aqui, ó, pra continuar com o Vzinho ali pra cima. Aí, é só passar que ela assenta bem certinho. Ó, pra teste, vocês podem passar uma costura sem retrocesso, que foi o que eu fiz aqui, ó, e ver se o ângulo vai ficar bonito, pra na hora que passar, ele ficar aqui pra cima, ó. Tá vendo que o meu, ele ficou ainda um pouquinho? Então, eu posso inclinar aquela costura ali um pouquinho mais ainda. Então, eu volto ali pra máquina e posso pegar a costura mais acima aqui, ó. Ó, agora eu sei que se eu passar aqui, ele vai ficar no ângulo certinho, ó. Não vai ficar dando papo aqui embaixo, tá vendo? Então, posso voltar lá pra máquina e fazer o retrocesso, reforçando aqui. E essa partezinha aqui de trás da abertura tá quase pronta. Agora, eu vou preparar a casinha pra esse botãozinho aqui. Então, eu vou fazer uma azelinha, né? Porque eu não tenho esse aqui pronto, ó. Porque esse aqui a gente compra pronto. Esse aqui é um que estica, né? Ele é elástico, ó. E ele é bem maciozinho e bem maleável. Ele não é esse aqui, ó. Esse aqui é o cordão de cetim. Ó, é esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês.
Não é o mesmo desse, porque esse aqui não estica, né? Ele é rígido. Esse aqui já estica e é bem mais macio. E é ideal para fazer casinhas assim. Só que eu não tenho ele no branco, então eu vou fazer ele do próprio tecido, usando esse cordãozinho aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, aqui o primeiro passo é trocar o calcador. Eu vou usar esse aqui de um ladinho só. Agora, eu vou pegar um tecido, também no viés, e vou pegar esse cordãozinho aqui, ó, e vou costurar aqui, fixando ele no tecido. Vou diminuir o ponto bem pequenininho. O meu aqui eu tô deixando no 1. Faça alguns retrocessos e aqui eu posso virar para começar a costurar. Lá no começo, eu gosto de deixar mais larguinho lá no início para ser mais fácil depois de desvirar isso aqui. Diferente se eu começar muito justinho lá, depois dá mais trabalho. Então, eu vou começar com a minha costura mais larga. Vocês podem ver que o ponto vai estar bem pequenininho. Ó, vou deixar lá bem mais larguinho, que vai ser o início. E agora eu posso deixar ele bem justinho, rentezinho aqui, esse cordãozinho. Porque quanto mais fininho, mais delicada fica a azelha. Agora que eu terminei, eu vou refilar aqui bem rentezinho a costura que eu passei, tá vendo? Ó, o pontinho tá bem pequeno, então eu vou refilar não muito próximo a ponto de abrir, né? Mas refilar esse excesso aqui, porque tá bem grande. Ó, percebam que aqui no começo ele tá mais larguinho, tá vendo? Que eu expliquei pra vocês? Porque aqui vai facilitar pra virar. Esse excesso do cordão também eu posso cortar. E aqui, ó, é bem importante o retrocesso tá bem feitinho pra não acontecer do cordãozinho escapar. Se ficar muito, como foi o meu caso, vocês podem vir aqui, ó, e dar mais uma refiladinha nessa ponta. Quanto menos tecido tiver ali pra ele embutir, mais fácil vai ser. Ó, e aí vai ajeitando. Se for necessário, podem até ajudar com alguma ferramenta. Já embutiu aqui, ó. Agora é só ir puxando até sair do outro lado. E aí, vocês vão ver que aqui, ó, de uma altura pra lá, ele vai bem apertado, assim, ó. Porque a gente costurou bem rente, né, ó. Percebam que ele vai ficando até durinho, ó. Desvirou. Aí, aqui a pontinha a gente vai cortar, né, obviamente, que a gente não quer o cordão. Aqui na ponta já tá bem mais larguinho, ó. Vocês veem a diferença do começo para as outras partes, ó. Ela tá bem fininha mesmo. Fica bem delicadinha. E aí, agora é medir aqui, que a gente vai precisar de uma azelhinha só, medir o tamanho do nosso botão pra pôr lá atrás. E aí, eu gosto de fazer uma marcação com caneta. Eu sei que vai ser aqui no final, ó. A caneta fantasinha, né? Marquei, eu sei que esse aqui é o meu tamanho da casinha. Eu não posso costurar além daqui, tá vendo? Então, marquei ali, eu sei que eu tenho que cortar ela um pouquinho maior pra poder costurar lá. E agora aqui eu gosto de dar um pontinho, unir as duas marcações, né, obviamente. Só pra ela não correr o risco de a hora que eu for costurar na blusa, ela ficar abertinha assim, que eu não acho que fica bonita. Ó, e aqui pra eu conseguir dar o pontinho, eu abaixo a agulha em cima de uma e firmo a outra ali. E fica assim, ó, aí a hora que costurar lá, não corre o risco dela ficar abertinha. Agora, pra gente colocar, né, ela aqui na blusa, a gente precisa fazer o acabamento do decote aqui também. Lembra que a gente cortou o viés pra fazer esse acabamento? Esse viés aqui, eu vou fazer ele interno, não vou fazer aquele viés aparente, que é igual esse aqui, que a gente fez nesse acabamento da costa. Então, eu vou pegar direito do viés com direito da blusa. Eu vou deixar aqui uma pontinha, que é pra eu fazer o acabamento depois. E vou seguir colocando esse viés em todo o decote. Aqui na costura do ombro, sempre cuidando pra deixar ela jogada pra trás, pra parte da costa. Aqui na hora de costurar o viés, vocês podem dar uma leve tensionada. Tensionada não é esticada, tá, pessoal? Tem uma diferença bem importante aí, porque senão depois enruga todo o decote. É uma leve tensionada só pro viés não ficar tão solto. Vou colocar aqui e só dar uma firmadinha aqui com um dos meus dedos na hora de costurar, pra eu ter o controle sobre os meus dois tecidos, pra ninguém sair aqui embabadando ou puxar demais e ficar enrugando. Então, dei o retrocesso ali e vou seguir costurando aqui com a margem de 1 centímetro. Ou 0,7, né? Depende da margem que vocês deixaram. No meu caso aqui, não chegou nem a ser 1 centímetro no decote e na capa. Pronto, ó, então vai ficar dessa forma aqui. Vocês percebam que naturalmente ele já tá fazendo a curvinha do decote? Esse efeito aqui a gente jamais conseguiria com o nosso tecido, com essa parte aqui, no sentido do fio reto, no do atravessado. A não ser
que o tecido tenha elasticidade, mas ainda assim é um pouco arriscado, tá? Então, agora aqui, ó, que eu terminei, eu vou tirar, né, o excesso ali da outra ponta, dessa ponta aqui, e eu não posso tirar a rente também, eu tenho que deixar uma pontinha aqui pra fazer um acabamento. Vou deixar aqui aproximadamente 2 centímetros, e aqui agora eu vou fazer alguns piquezinhos, não muito, porque é um tecido fino já, né, e não precisa ser piques tão profundos, assim, quase chegando, ultrapassando a linha da costura, não. Agora eu vou virar aqui, ó, e passar uma costurinha de segurança nessa parte aqui. Mas antes de eu passar a costura de reforço, eu já vou preparar essa pontinha aqui pra receber a minha azelha e ficar mais fácil de eu fazer o acabamento. Então, eu vou dobrar aqui, ó, desse jeito aqui. Tá vendo, ó? Dobrar a pontinha pro lado de dentro e vou passar uma costura aqui, fixando essa partezinha pra cá, ó. Vocês já vão entender o porquê. Ó, aí a hora que vocês virarem aqui, ó, ele já tá prontinho pra dobrar aqui pro lado de dentro, tá vendo, ó? Só eu dobrar aqui e aqui. E aí, essa pontinha aqui pro lado de dentro vai estar acabadinha. Diferente se eu fizer aqui, ó, também dá. Posso vir com a minha costura de reforço, passar direto e depois eu vim dobrar aqui, mas dá muito mais trabalho. Porque às vezes quando a gente vai dobrar aqui, essa pontinha fica voltando pra cá, enfim. Então, quando a gente faz dessa forma aqui, ó, ela já fica fixa aqui dentro, sem correr o risco de voltar. Então, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, agora eu venho com a costurinha de reforço aqui. Vou jogar pra cá, ó, e a costura é em cima do viés, não é em cima da blusa, tá? E vai ficar desse jeito aqui, ó, com a costura de reforço. Aqui, ó, é importante que a hora que vocês medirem, se tiver sobrando alguma pontinha aqui, vocês podem aparar. Inclusive, aqui pode dar até uma paradinha, afinando aqui um pouco mais, porque na hora de dobrar aqui, ó, ele não correu o risco de ficar muito volumoso. Fazer o mesmo na outra pontinha. São detalhezinhos assim, pessoal, que aparentemente são meio inúteis, mas quando vai somando um detalhe daqui, outro detalhe dali, no final faz uma grande diferença. E aí, aqui agora, então, eu vou embutir a minha azelha. E eu não tenho tanto lado, não. Eu escolho o lado que é mais fácil pra eu trabalhar aqui, né? Então, aqui, ó, eu vou ter que fazer aqui e dobrar, porque esse nosso viés aqui é aquele viés que fica interno. Então, aqui dentro ele vai ficar assim, ó. E aí, é aqui que a nossa azelha entra pra ficar embutidinha ali dentro. Ó, vai ficar dessa forma aqui, fica bem acabadinho. E antes de costurar, obviamente, vocês só confiram aí se vai ficar do tamanho do botão, ó. E agora, então, é costurar. Vou pegar aqui, ó, descendo, fixando, fazendo um retrocessozinho e descer, rebatendo o viés. E aqui, pra não correr o risco de vocês deixarem escapar, vocês levem até a máquina, abaixa a agulha em cima e aí não tem como mais ela escapar. E é só fazer o retrocesso. E agora, seguir aqui, ó, rebatendo o viés até lá do outro lado. E aí, vocês vão ajeitando com cuidado e delicadeza, né? Pra não puxar demais. Porque aqui também ele ainda tem a possibilidade de torcer a essa altura. Então, aqui tem que ir usando o bom senso. E com o tempo, a prática também ajuda muito nesses processos aqui. E aí, chegou aqui no final, ó, vim com a agulha até bem na extremidade, parei e eu vou subir também e fazer o mesmo retrocesso que eu fiz lá do outro lado. Pra não correr o risco dessa pontinha ficar abrindo depois. E no final das contas vai ficar dessa forma aqui, ó. Fica um acabamento bem limpo, bem feitinho. E aí, aqui, a hora que passar, ó, fica super assentadinho isso aqui. E, ó, o decote, pra vocês verem que sem passar ele não tá torcido. A hora que passar, ele vai assentar, vai ficar bem certinho, vocês vão ver. E uma coisa que eu vou sempre falar é que o ferro é o melhor amigo da costureira, sempre. Então, essa parte aqui do decote tá pronta. Agora, a gente precisa franzir os babados, né? Tendo em vista que a gente já tá aqui, ó, com essa parte toda emendada. Então, eu vou começar aqui pelo babado da parte da cava. Então, antes de franzir, eu vou fazer a bainha de lenço na extremidade de todos os babados, né? Tanto os da cava quanto aqueles que vai lá no corpo. Então, a bainha de lenço é bem simples de fazer. Só é demoradinha, né? Obviamente, eu vou dobrar uma vez, passar a costura bem na extremidadezinha, depois refilar e virar de novo e passar a costura em cima, tá? Então, eu vou, sei que esse lado é uma vez, né? Porque eu marquei, eu vou dobrar pra dentro e fazer a primeira costura.
Ó, então vai ficar dessa forma aqui depois da primeira costura, então agora é só refilar. E aí eu gosto de usar essa tesourinha aqui, ó, que facilita bastante o processo. E aí a gente vai fazer esse processo aqui em todos os babados. Aí no final vai ficar assim, essas pontinhas normalmente ela não fica muito bonitinha, né, porque é o início e o fim, aí dá uma paradinha, mas aí vai ficar assim, ó. Bem fininha, bem delicadinha. Então agora o próximo passo é franzir. No último vídeo que eu postei aqui, que foi do vestido vermelho, eu franzi usando o Lastex. Nesse caso aqui, eu vou franzir usando a própria costura da máquina. Então, a primeira coisa, eu aumentei o ponto aqui da minha máquina, ela tá no 3, eu tava costurando com 2,5. E aí, o tamanho do ponto aqui, vocês que definem. Quanto maior, mais fácil de franzir, de puxar o franzido, de distribuir, vai ficar. Porém, ele vai ficar andando com o franzido muito facilmente. Então, eu não gosto de deixar o ponto tão grande também nesse caso aqui. Então, ó, você vai começar ali e vai passar uma costura bem aqui na extremidade mesmo, ó. Bem aqui, bem na extremidadezinha, mais ou menos meio centímetro só pro lado de dentro, né? Que se a gente fizer muito na beirinha também vai escapar na hora que a gente for manusear o franzido. E vai fazer a costura até lá ao final. E vou deixar a pontinha aqui, né, pra eu puxar depois. E aí, agora, então, eu vou passar aqui a segunda costura. Que vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Deu mais ou menos a distância aqui de 0,7 da outra costura. O que é importante? Essa costurinha aqui ficar pra dentro na hora que eu for costurar. Porque daí eu posso, inclusive, deixar ela aqui se eu não quiser tirar o franzido. Eu normalmente tiro, né? A costura do franzido. Mas se não quiser, se ela vai ficar pra dentro, né? Não tem problema. Pode deixar ela sem problema nenhum. Ó, então aqui eu vou puxar, né? Ó. Vocês vão ver que o franzido, ele vai ficar bem mais firminho aqui para distribuir e ele fica bem mais fácil de costurar. Então, fazendo dessa forma aqui, facilita. Então, agora é só fazer isso aqui em todos os babados. E é claro, eu vou franzir e vou medir lá para encaixar na minha cava e na parte ali do meio da blusa também, né? Lá, seguindo a marcação que a gente fez. Tô aqui na mesa franzindo os babados e aí eu queria dar uma dica pra vocês que vai fazer franzido assim com a costura igual eu fiz nesses aqui. Coloquem um pezinho ou alfinete em uma das pontas, uma das extremidades aqui do babado, ó. Porque daí vocês têm aqui, ó, ele vai ficar firminho. Deixa eu virar do lado de cá. Ó, aqui eu tô segurando a linha, ó, e percebam que o babado tá firminho ali, tá vendo? Então, à medida que for distribuindo o babado, isso aqui ajuda muito, diferente da gente trabalhar com ele todo mole, assim. E já ajuda também pra gente ver aqui o tamanho que a gente tem que deixar ele pronto, né? Então, aqui a gente tem a marcação, ó, e aqui a parte do meio da blusa, né? E lá na outra ponta a gente tem outra marcação que ele vai ficar no tamanho. Então, dessa forma aqui, eu tenho uma facilidade muito maior de distribuir esse franzido e deixar ele no tamanho correto. Pronto, então aqui eu já franzi o babado e já coloquei alfinetes também, unindo ele aqui de forma bem provisória. E aqui também na cava, ó, eu já alfinetei, né, o babadinho que vai aqui na parte da cava, que ele vai ficar viradinho aqui depois, ó. E aqui, pessoal, ó, bem importante, ó, é direito da blusa com o direito do babado, tá? Com ele jogado aqui pra dentro, porque depois ele vai ficar pra cá, ó. Então, a barrinha tem que ficar do lado direito. E agora eu vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado e eu já vou passar essa costura de segurança aqui também no babado aqui da cava, ó. Já pra adiantar, vou unir aqui já costurando pra depois vir fazer o acabamento. E aqui nessa primeira costura eu vou fazer uma costura só da largura aqui do pezinho da máquina mesmo, porque eu vou deixar pra consumir a margem de costura quando eu vim fazer o acabamento aqui na cava com o viés. E vai ficar assim, ó. Pronto, agora que eu já passei as costurinhas de segurança, ó, então aqui eu tenho a parte da lateral, né? Aqui é o ombro, ó. E aí agora eu tenho que unir essas duas partes aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou jogar esse pra cá, do mesmo jeito que ele tá costurado ali. E vou pegar aqui, ó. Jogar direito com direito.
fazendo um sanduíche aqui do babado que já tá costurado ali. E aí aqui eu vou encontrar, ó, bem certinho as linhas do ombro. Tá vendo? Ó, aqui que eu falei pra vocês que era importante cuidar o lado que vocês iam jogar a costura, pra ficar exatamente do mesmo lado daqui, ó, tudo pra trás. Então aqui o meu ponto principal de referência vai ser o ombro, né? Para as costuras baterem bem certinho. E aqui vocês podem pôr um alfinete, ó. E aí aqui, se vocês quiserem seguir alfinetando, ó, também pode. E aqui agora, a hora de costurar, eu vou pegar 1 centímetro aqui de margem de costura, que foi o que a gente deixou lá na modelagem. E aí eu tenho que consumir ela aqui agora. Então aqui eu vou começar aqui do ombro, depois eu vou virar e descer do ombro pra lá também. Mas também poderia começar ali direto, aqui da barra e subir e ir até o outro lado sem problema nenhum. Eu apenas prefiro fazer assim. E aqui eu vou cuidando as marcações, ó, e ajeitando e vou costurar até o final. Pronto, ó, agora que eu já uni aqui, né, os dois lados, ó, aí ficou assim. Aqui eu costurei com 1 centímetro, né, de margem, igual eu já mostrei pra vocês. Agora eu vou passar overlock aqui de fora a fora, dos dois lados, e aí vou fechar as laterais, pra depois a gente vir aqui e fazer o acabamento da cava. Então aqui eu só queria mostrar pra vocês, antes de fechar a lateral, que eu rebati essa costura aqui do babado, ó, que eu uni, né, a lateral com a parte aqui do centro-frente, de fora a fora, na verdade, né, só pra ficar, assim, uma questão de estética mesmo, aqui bem parecido com o rebatido do decote. Tá bom? Se vocês não quiserem rebater, não tem problema, pode deixar sem rebater do mesmo jeito. Agora eu vou fechar aqui as laterais. Pronto, então eu fechei aqui a lateral e agora basicamente o que falta apenas é fazer a barra e o acabamento aqui da cava. O acabamento da cava eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui o do decote, com a diferença na hora de finalizar, é claro, né? Porque aqui ele é um círculo fechado. Aqui não era. Eu vou pegar o viés e vou sempre cuidar aqui, ó, pra eu deixar a costura caída pro lado da costa, tá? E aqui eu vou pegar direito da blusa com o direito do viés. E aqui eu vou deixar uma pontinha de mais ou menos uns 2 centímetros sem costurar e vou começar a costurar daqui pra lá. E nessa parte aqui vale a mesma regrinha lá do decote. Eu vou tensionar, mas não esticar pra franzir a minha cava, tá? Eu só vou dar uma leve tensionada. Vai ficar dessa forma aqui. Aí aqui embaixo, ó, não foi feito acabamento ainda, né? E esse viés aqui, eu vou terminar ele fechado. Eu poderia também fazer ele com a lateral aberta e depois unir tudo junto. Porém, eu não gosto muito desse estilo de acabamento, mas é uma possibilidade, tá? Aí aqui vocês vão pegar as duas pontinhas, né, que sobrou e vão passar uma costura exatamente aqui, ó, fechando esse viés. Se vocês conseguirem, se possível, né, aqui no mesmo rumo da costura da lateral. Em linha reta mesmo, tá, pessoal? Não precisa ficar fazendo aquela costura na diagonal, igual normalmente a gente faz pra emendar viés, não. E aí, antes de cortar, obviamente, vocês confiram aqui, ó, se deu o tamanho certinho, se não ficou nem menor e nem maior, né? E aí, se vocês conferiram, ó, e aqui você vai terminar de costurar, porque ele já ficou no tamanho certinho. Percebam que ele também já faz o formato certinho da cava, ó. Ele já tá enviesando pra virar ali pra dentro e rebater. Então, aqui agora eu já posso cortar, né? Deixar mais ou menos 1 centímetro ali. E vou abrir as costuras aqui, ó, pra ela ficar bem fininha. E terminar a costura que eu já vinha fazendo. Ó, e aqui a costura bateu bem certinho, né? Ó, vocês podem ver os encontros. E aí, agora aqui eu vou fazer os piques igual eu fiz no decote. E aqui agora vai estar mais grossinho, né? Porque tem o babado junto. Depois que eu passei o viés, né, dei os piques e aí eu fiz esse aqui dos dois lados. E aqui, ó, eu nem cheguei a tirar a costura do franzido. Ó, vocês podem perceber que ela vai ficar pra dentro, tá vendo? Então, aqui eu vou virar e vou passar aquela costurinha de segurança aqui, ó, no lado direito do viés, igual eu fiz lá no decote. Pronto, ó, agora que eu rebati aqui na cava o viés, né? E aqui eu já virei a blusa do lado direito pra facilitar, eu vou dobrar aqui, ó, do mesmo jeito que eu dobrei do decote. Dobrar uma vez e dobrar a segunda pra dentro pra ficar com o acabamento embutidinho assim. Ó, e aqui vocês vão ajeitando, sempre puxando aqui essa parte de baixo pra não deixar aqui ficar fofo, ó. Porque de repente se deixa esse tecido aqui muito solto, aqui ela pode ficar fazendo bolha aqui do outro lado, do lado que rebater. Então, tem sempre que puxar bem aqui desse lado. E aqui tem que ir com calma, sem pressa e ajeitando, porque é uma região curva, então não tem como costurar às pressas.
Tem que ir dobrando de pouquinho em pouquinho e ir costurando. Ó, vocês vão ver que vai chegar aqui no final, ó, e não torceu nada do lado de cá, ó. E eu tô fazendo questão de mostrar assim bem no detalhe, porque sempre que eu posto alguma blusa com esse acabamento lá no Instagram, eu recebo muito direct dizendo que não consegue empregar porque torce, porque não dá certo, enfim. Então, por isso que eu tô gravando essa aqui bem no detalhe pra vocês verem que não tem muito segredo, não. A questão é os piques e cortar o viés no viés mesmo, né? Não é só no sentido do fio. Ó, e aí no final vai ficar dessa forma aqui, ó, bem acabadinho. Ó, a costurinha batendo aqui, sem torcer nada do lado de cá, ó, e sem fazer bolha. E aí agora eu vou fazer o mesmo processo do outro lado, na outra cava. Terminei aqui as duas cavas, já estão prontinhas. Agora eu vou finalizar aqui com a barra. E a barra eu vou dobrar normal, dobrar uma vez e dobrar a segunda vez. Ó, e ficou desse jeito aqui, agora é só passar. E a nossa blusa tá praticamente pronta. Eu vou passar primeiro para depois eu colocar aqui o botãozinho. E aí eu vou fazer um antes e o depois ali para vocês verem a diferença desse decote aqui sem passar e a diferença dele passado. Então, finalizamos a costura da blusa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês decidirem fazer, me marque lá no Instagram, né? Eu vou adorar saber que vocês fizeram uma peça acompanhando aqui o tutorial do canal. Se ficou alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar responder vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um que assistiu até o final e até a próxima aula. Tchau, tchau!